Cadê o Rafa, meu amigo? Deixa eu ver se ele vai aparecer. Bom, falou que vinha. Vamos esperar aqui o Rafa. Rafa. Escandalei. Escandalei ou escandalizei? Não, escandalei. Cara, muito massa, moleque. Vou tomar um café aqui. Um cafezinho da hora. Rafa. Opa, parece que ele pintou aqui, ó. Apareceu. Vamos lá. Vamos admitir o Rafa aqui. Alô você! Alô, garoto! Cadê sua web? Cadê sua câmera? Deixa eu achar o cara. Tá sem câmera. Tá começando a participar. Rafa, me vê, Rafa. Ativaram. Opa, entrou 2 agora. Ah, olha lá! Você ficou... Tá me ouvindo? Ainda não, né? Espera um pouquinho. Cadê? Aí, tá me ouvindo? Opa, eu tô te ouvindo. Você tá com 12 exibições aí? Você tá com o celular também? Não, o celular tá desligado. Peraí. Pra mim apareceu uma coisa aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu só tenho o Zoom no... Eu tenho no celular também, mas lá tá fechado. Não, mas é porque assim tem... Apareceu uma nova... Deixa eu ver se eu consigo tirar aquela lá. Aqui pra mim só aparece eu e você. Entendi. Peraí. Tudo bem, cara? Tamo aí, né? Graças a Deus. Tamo aí, graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Você tá pronto para contar teus segredos mais sórdidos ou não? Rapaz, eu até falei eu até falei pra mulher, falei assim, pra minha esposa, né, pra Gabi. Falei assim, não sei nem o que eu vou falar, porque... Não, relaxa, vai dar tudo certo. Agora sim, vamos ver se vai dar certo. Vou maximizar aqui. Venha, garoto, venha que eu... Legal. Vou ver aqui. Esperando o Rafael. Com vocês. Vamos que vamos. Está no ar mais um papo de sábado com meu amigo Rafa. Cadê o Rafa? Cadê você? Não veio? Agora ele veio. Aí, garotão. Agora sim, ó. Aí. Ainda ele insiste em manter alguém ali ao vivo com a gente. Mas tudo bem. Tá me ouvindo? Tô tranquilo. Você me ouve? Peraí. Alô. Ops. Tu me ouves? Ativei. Alô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você me ouve? Te ouço também, cara. Tudo bom? Eu fiz uma gambiarra que eu fiz um microfone para gravar o podcast de Páscoa que eu fiz com a igreja. E aí eu peguei o microfone do fone e coloquei uma espuminha nele para diminuir ruídos. Entendi. Você tá virando já um youtuber, assim, é isso? Credo, misericórdia. Eu dei graças a Deus que o conselho abraçou a ideia comigo, porque eu falei assim, irmãos, eu não vou ser... E logo na primeira semana já explodiu aqueles pastores fazendo live todo dia. Todo mundo. Inclusive eu. Não é, mas é uma coisa que eu não consigo, eu não ia dar conta. Moisés. Não consegue, né? Sei. Eu falei para eles, falei assim, irmãos, eu prefiro focar nas nossas transmissões, no nosso público, e eu vou pegar meu telefone e vou ligar para os irmãos da igreja. Tô ligando para os velhinhos, tô ligando pro pessoal, conversando com o pessoal pelo WhatsApp. Que massa, né? Cara, que massa. Eu até tentei fazer uma live com
pelo Instagram. Até criamos um Instagram para a igreja. Em uma semana tinha mais de 100 pessoas seguindo lá no Instagram da igreja. Você é famoso, né, cara? Famoso é outro papo. Deus me livre. Aí eu até pensei em fazer uma live lá na igreja. Não sei se você conhece o pastor Marcos Wagner. Não tô lembrado, não. Que aqui de São Paulo, ele é da IPI lá da Coab. Ele era da IPI da Coab e agora tá na IPI de Vila Prudente. Mas quem que é ele? O que ele faz de bom aí? Ele é psicólogo, psicanalista. Pô, isso é massa, hein? E aí eu até pensei em fazer uma live com ele. Tô vendo ainda com ele se a gente consegue fazer. Ô, Rafa, mas o que te traz aqui é para falar sobre você, que é o cara da vez, é meu grande amigo. Se conhecemos nessa jornada aí mais louca do que o Batman. Foi. Eu tava pensando aqui, caramba, a gente conhece as pessoas, depois a gente acaba esquecendo, né? Onde que a gente se conheceu, quando que foi que a gente se conheceu, eu fiquei pensando. Você lembra ou não? Eu lembrei, foi 2014, não foi? No encontro de UPBR, não foi? UPBR, 2014, a gente estava lá. Na chácara da IPI, né? Onde que era aquela chácara, cara? Cara, eu tô tentando lembrar o nome aqui, mas é Sumaré? Santa Isabel, não é Sumaré, é aqui pertinho de São Paulo, mas é Santa Isabel, Chácara Santa Isabel, lá da IPI. Foi lá. Foi um UPBR na época da gestão do André Lima ainda, né? O Andrezão, né, cara? Nosso fofolete da IPI, de luz. Escandalei, né? Escandalei. Foi o que pegou lá. Me explica pra mim o que é esse escandalei aí. A mesma coisa que estou escandalizado. Como assim? Estou escandalizado. Fiquei abobado. Foi devido a um teatro, lembra? Um teatro que o André Lima fez e o Cris Fiore de Curitiba narrando o teatro, lembra? É verdade. Eu não fiz, só foi o André só, tá? Não, você não fez, eu também não participei. Então, fiquei só olhando só. Exatamente. Rafa, mas, cara, você sabe que a gente tem amigos em comuns, né? Você lá Bastante. De Oswaldo Cruz. Os tem uma história. Estão aí, hein? Tem tudo aqui, os Guerra, tá tudo aqui. Provocando paz. Os Guerra da Paz. Os Guerra da Paz. Me fala uma coisa, tem história escondida lá assim? Não. Passou, acabou já. Depois que virou pastor, acabou. Não, lá em Oswaldo Cruz. História de Fusca, assim, não tem, não. Não, acabou. Não, o Fusca foi uma... todos nós temos uma história na vida, né? Partes na vida, que a gente vira a página e não esquece, né? Mas deixa a página guardada. Claro, tô só brincando pra gente poder dar risada aqui. É bom a gente saber o que nos trouxe aqui, né? História, né, cara? De certo modo, faz parte da nossa vida. Eu tô de fone, não é pra segurar meu cabelo não, viu, cara? É porque eu não tenho retorno de... Não, eu tô vendo que a franja tá atrapalhando um pouco aí, a franja. Cara, eu fui cortar, eu fui pegar laranja no meu pé ali e bati a cabeça. Quase que eu fiz outra testa aqui, cara. Furou. Você tem ido lá para Oswaldo Cruz ou não? Tem parente lá ainda? Os meus pais são de Oswaldo Cruz, né? Minha irmã está lá em Oswaldo Cruz. E quando a gente sai de férias aqui, aí a gente vai para lá, né? Os pais da Gabi moram em Tupã, que é pertinho de Oswaldo Cruz, 40 quilômetros. Você é casado fresco, né? Sou casado fresco, fez 4 anos. Caraca, hein, mano. Peraí, deixa eu ver se eu acertei, porque se a mulher assistir depois eu tiver errado, né? Dançou, irmão. Casei em 2015. 2015, tá bom, já tá indo para 5 anos quase, né? Esse ano faz 5 anos, em dezembro, dia 5 de dezembro. Amor, lembrei a data. Eu ia te perguntar a data, mas eu fiquei pensando, será que eu pergunto para ajudar o cara, para prejudicar o cara? Aqui em casa, sabe que acontece um fenômeno muito massa, né? Que assim, a minha esposa não lembra a data, às vezes ela esquece. E aí ela fala, quando é mesmo que a gente casou? Aí eu tenho que dizer, não, 24 de julho de 1998. Mano, já faz 22 anos, companheiro. Eita, dois patinhos na lagoa. E 2 filhos também. Tem o Davi, o Davi tá com 17 e a Duda tá com 12, cara. Você não tem filhos, não, né? Tá pensando ainda em ter filho já, não? Estamos trabalhando para isso, né? Isso é... Isso é importante. Isso é importante. Né? Mas
Estamos bem tranquilos ainda no tempo de Deus. A gente tem um filhinho, uma filhinha de 4 patas, né? Que já dá um... Estamos aí. E todo casal novo é assim, né? Primeiro faz o teste com... O pessoal brinca com isso, né? Será que eu dou conta de cuidar desses cachorros? Né? Mas, assim, a gente está bem tranquilo enquanto a isso, né? A gente quer aproveitar bastante o que a gente puder aproveitar, porque eu sou novo, vou fazer 34 esse ano, né? E a Gabi é mais nova ainda, a Gabi vai fazer 28. Então dá para esperar um tempo, assim, aproveitar bem, né? Nós dois. Você tá com quantos anos, cara? Vou fazer 34 esse ano. Caraca, nem parece, tá mais abatido, né? Tá velhinho. O pessoal fala. Não, mas eu pinto o cabelo, brincadeira. Você vê que, assim, ó, você sabe que eu tô com 40, né? Tô bem, pô. Não tô bem, não tô? Com 40? Você fez 40 esse ano? Eu vou fazer 49, companheiro. Você sabe o que é 49? Isso? 49 anos. O tempo não parece, passa. Né? Não, eu sei. Acho Obrigado. Obrigado. Isso me ajuda muito. Inclusive, agora a minha população aqui, como que a minha popularidade aumentou. Não, mas você sabe que é por causa que eu acho que, assim, eu realmente acontece isso comigo. As pessoas dizem, mas não parece que você tem. Primeiro que eu tento me manter jovem, né, cara? E segundo, que eu sei que eu sou bonito mesmo. Fazer o quê? Faz parte do show. Eu costumo dizer que todos nós somos bonitos, cada um com a sua boniteza diferente. Aos olhos de Deus, todos nós somos bonitos, né? Exatamente. Então, se a gente é feio, todo mundo é feio também, porque aos olhos de Deus é igual, então nós estamos bem. O meu amigo, de vez em quando eu ligo para minha mãe, e pergunto, mãe, eu tô bonita, só para ouvir, né? Pelo menos da mãe, né? Para poder te ajudar, né, cara? Exatamente. Isso é importante. Rafa, eu te mandei algumas perguntas aí pra gente poder meio equilibrar, mas você fica à vontade de respondê-las ou não, tá? Até porque também assim, você fala, não quero saber disso aí, é muito difícil e tal. Mas eu pus aqui, a gente tem algumas lembranças boas, eu acho que a gente se conheceu lá no UmpBR, foi uma boa lembrança e tal. Eu acho que uma lembrança ruim é porque a gente não zoou mais com o André Lima, a gente deveria ter zoado bastante, né? Eu tive, depois ainda do UmpBR, eu tive bastante contato com o André. O André Lima, ele se tornou assim... Ele se tornou, eu costumo falar isso para todo mundo, sem vergonha. O André foi um grande irmão que Deus me deu, assim, né? Há amigos mais chegados que irmãos, a palavra nos diz, né? E depois de ter tido o privilégio dele me chamar para ser UmpBR na época, eu vim para o seminário no mesmo ano. 2014 foi o ano que eu iniciei o seminário. E aí, depois de algum tempo, já final de 2014, meados de 2015, eu soube que ele ia vir para o seminário. E quando ele veio para o seminário, a gente trabalhou junto no escritório central da igreja, né? Saquei, verdade, né? Aí foi... Então, a gente caminhou bastante. Né? Vocês estudaram juntos, né? A minha turma, eu estava um ano na frente dele, né? Ele entrou depois, tive o privilégio de... Por isso que essa lembrança ruim que você falou, para mim é um pouco diferente, porque eu tive a oportunidade de zoar ele, raspar o cabelo dele quando ele chegou no seminário. Deus me livre, coitado. Com aquela cabecinha pequena. Foi bacana. Aquela cabecinha, né? Mas acho que a lembrança ruim de qualquer amizade, né, daquelas épocas, enfim, é a distância, né? É o tempo que a gente fica sem se ver, sem conversar, sem estar junto, né? Acho que essa é a pior parte, né? Foi um tempo muito bom e poucas são as pessoas que eu tive o privilégio de encontrar e ter como o André, né? De ter esse tempo, né? Então essa é uma parte ruim da distância. Né? É que geralmente eu ponho essa pergunta aqui pra galera que eu faço, porque assim, eu converso bastante com meus amigos, né? Então você também é deles. Mas a gente se conheceu já numa outra fase da vida, né? Eu mais maduro, você já também se encaminhando pro seminário, já tinha no seu coração aí o chamado e tudo mais. Quando eu falo com meus amigos já de molecagem, os caras vão lembrar de coisa ruim. Eu fiz coisa ruim para eles, né? Principalmente acampamento, que a gente judia muito, né? Essas coisas é boa, né? Viu? Deixa eu te falar uma coisa. Você tá em São Caetano, né? São Caetano do Sul. São Caetano. Aí tem uma igreja, só uma IPI ou tem mais? São duas. Tem a primeira igreja e a segunda, né, Ló? São duas, tem a primeira e a segunda. Eu não sei se você quer falar, mas aquela treta que aconteceu há anos atrás aí,
que teve, parece, um envolvimento com uma criança que acabou morrendo. Uma história teve isso, não foi? Por aí? Não foi na tua Tem, igreja, quando eu não? cheguei, quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo. Na verdade, é de uma família da segunda igreja, né? O filho, acho que era adolescente, né? E o pai, se eu não me engano, o pai era GCM e o filho levou arma para a escola, alguma coisa assim que aconteceu. Foi uma tragédia muito forte na família, né? A Eu lembro igreja. alguma coisa disso. A igreja ficou muito abalada, foi uma época difícil. Quando eu cheguei aqui, porque aqui em São Caetano tem uma família, umas duas famílias, que são assim, há décadas na igreja, né? Todo mundo se conhece, todo mundo é Sim. parente de todo mundo. Eu ainda tem dias, já vai fazer 5 anos que eu tô aqui, ainda eu descubro que aquele é parente daquele e tal. E é legal, mas eu fiquei sabendo dessa história e foi uma época difícil para a igreja, né? Para a família como um todo, né? Mas não foi aí onde você tá, então, é na outra igreja lá. Não, foi na segunda igreja, família da Entendi. segunda igreja. Mas é um baque, né, cara? É um baque. Nossa, eu nem Tenso pra imagino. caramba. Eu lembro, mas assim, ó, pra você ver como que é, eu lembro vagamente da história, eu sei que aconteceu alguma coisa assim, mas eu não lembrava o que era que realmente tinha acontecido. Também não sei o desfecho que se deu aquilo lá. Tá sendo bom ser pastor aí, cara? Cara, desafio, né? Eu tô indo pro segundo ano, né? Esse é o segundo ano de ordenado. Eu me ordenei ano passado, né? Pessoal, já falei isso para a igreja, eu falei assim que Deus realmente mostra pra gente que quem é soberano e manda na bagaça é ele, né? Isso é verdade. Porque desde quando eu entrei no seminário, estudando no seminário, conversando com os meus pastores, que eram os meus tutores, eu sempre falei, tinha bem claro na minha cabeça que eu falei assim, não, eu vou me formar, vou licenciar e eu quero ficar como pastor auxiliar de alguma igreja, algum pastor amigo, ser auxiliar, aprender, né? Porque você sai do seminário com aquela bagagem de conhecimento, de estudo, você não sai pronto, né? O pastorado na prática, ele é totalmente diferente do pastorado que você aprende ali no seminário. Na né? teoria, né? E aí eu peguei e falei assim, não, quando eu sair do seminário, eu vou licenciar bonitinho, né, ordenar com a graça de Deus, passar pelo presbitério, né? Sim. E aí eu quero ficar pelo menos os 3 primeiros anos aí como pastor auxiliar, 5 anos, para eu pegar a experiência, né? E depois eu vou ver se eu consigo assumir uma congregação ou uma igreja, né? E só que aí Deus veio e falou assim, não, peraí, gordinho, quem manda sou eu. Né? E tudo foi se construindo e logo no primeiro ano de ordenado eu assumi, né, o pastorado aqui na igreja, né, na primeira IPI de São Caetano. É uma igreja que completou 60 anos, né, uma igreja relativamente grande, né, e um baita desafio, né? Quando o conselho me convidou, né, eu peguei e falei, fui bem sincero para eles, falei assim, irmãos, nós vamos descobrir juntos como ser igreja, né? Vamos aprender juntos. Não esperem um pastor inteligente, falei para eles, né? Um pastor inteligente, nós vê o Ed René, o Nicodemos, Hernandes, né? Nós vemos juntos os caras. Mas esperem um pastor que vai amar a igreja e esperem um pastor que a gente vai, na dependência do Espírito Santo, descobrir o que ele vai nos direcionar para sermos igreja, né? E ele tem conduzido, cara. O primeiro ano, 2019, foi uma bênção, a igreja caminhou junto, o conselho abraçou junto, a gente construiu uma liderança sólida, o pessoal abraçou os ministérios, né? E agora nesse ano teve todo esse imbróglio aí, né? A gente, janeiro e fevereiro, já é meio engatinhando, né? E aí quando chegou em março teve essa questão aí da pandemia, né? E a gente tá aí, né, em stand-by nesses meses, mas a gente tinha muitos projetos, muitas elaborações para caminhar nesse ano e tem sido muito muito bom para mim, assim. A gente, como ser humano, a gente tem aquela falha de se achar incapaz. Tem a síndrome de Isaías, né? Eu costumo dizer, tipo, logo eu, porque eu, né? E tal. E aí Deus vem, pela graça, Ele nos sustenta, nos direciona. Aí eu costumo falar para os meninos, né? Que às vezes a gente conversa com os meninos aqui, eu falo assim, cara, é a gente se entregar e deixar Deus dirigir. Ele vai conduzir todas as coisas, porque... Entendi. Né? E tem sido muito bom. Um baita desafio, né? Não vou mentir, desafio. Claro. Né? Medos, né? Incertezas.
mas, como eu costumo dizer, pela fé e sustentados pela fé, direcionados pela graça, a gente vai seguindo, né, cara? Claro, com certeza. Mas Muito, que bom, muito cara. bom. Fico bem feliz aí que você tá dizendo isso a respeito do ministério, porque isso é realmente uma alegria, assim, não é fácil começar o ministério, né? Eu tô como auxiliar aqui em São José dos Pinhais, não pensei em ser titular e eu acho que eu não penso tão cedo. Primeiro porque tem todas as atribuições de titular aí que eu acho que pode deixar mais pesado o ministério, né? Bom, que Deus te abençoe muito aí, que você possa realmente ter E aí, muito cuidado. nessa questão, entra naquele tópico que você colocou lá, que a gente já Sim. pode partir para ele, a liderança de Jesus, né? Aham. Você falou aí de todas essas atribuições do pastorado titular e tal, que é mais difícil. Eu fiquei com baita medo, né? Porque eu caminhei Sim. com o tutor até então, né? O outro pastor que estava aqui comigo, né? Eu fui auxiliar dele como seminarista e depois como licenciado. E aí, Aham. quando eu cheguei para assumir a igreja, no conselho, eu falei assim, ó, eu acredito na liderança compartilhada, né? Na liderança de Jesus, né? Nós Sim. vamos fazer juntos. Com É lógico que certeza. tem toda a atribuição, tem toda a questão de ser o titular, de ser o presidente do conselho e tal, não sei o quê. Aham. Mas assim, quem faz a igreja, é Jesus, né? E É, nós, na dependência de Jesus, direcionados pelo Espírito Santo, vamos conduzir a igreja como liderança, porque com eu não sou o certeza. líder sozinho, né? Não esperem que eu faça. E seria muito cômodo para mim e para vocês, eu chegar para vocês e falar aqui, ó, tá esse projetinho aqui, tá aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, eu quero que seja assim. Não, vamos descobrir junto, é liderança compartilhada, né? Claro, claro. Então, foi E bem. facilita, né? Facilita quando você joga num time completo, né? É, Fica mais fácil. Difícil é carregar sozinho. Deixa eu te fazer, ô, Rafa, tá tranquilo? Tá sossegadão? Tá vamos, boa, tá tá de boa. tranquilo. Isso Sabe aí. que a gente quando vai para a gente quando vai para frente da webcam, da câmera, a gente dá uma travada, mas o conhecimento e algumas coisas a gente até sabe, né? Cara, mas e você falou nisso, e o primeiro dia que foi o culto online, Deu porque aquela travada. o último culto presencial que a gente teve aqui foi dia 8 de março. No dia Sei. 16 de março já foi o culto online, né? Não tinha mais o culto presencial. E por mais que nos outros cultos a gente já vinha transmitindo, a câmera ficava lá no fundo, tinha a galera na igreja, sempre para Sim, você sim. pregar, interagir, né? Mas na hora que eu subi no púlpito lá, a igreja vazia, Aham. e aquela câmera ali de frente comigo, tá? Eu tendo que Aquele interagir eco. e eu tendo que interagir com a câmera, com o equipamento e não com as pessoas, cara, Com parecia que eu estava certeza. pregando pela primeira vez como seminarista lá em 2013, quando o presbitério estava me examinando. Falei, Sim. meu Deus. Daquele jeito. Mas você sabe que eu aprendi uma coisa, não que eu saiba fazer também, porque toda vez que vai fazer alguma coisa, quinta-feira eu fui fazer um culto online, uma reunião online, e aí 2 minutos antes de começar, minha câmera parou de funcionar, não gravava nada, não fazia Uhum. stream, e aí deu aquele gelo, mas aí voltou e eu tive que ir meio que no impacto. Cara, olhar pro nada, tá ligado? Tá É, seguindo, tá seguindo. A gente não tá, eu. a gente não tá mentindo, né, cara? Então, Uhum. a ideia é de descontrair e fazer o quê? Porque é realmente um aprendizado novo. E aí eu queria te perguntar, já embalando nisso, que tem a ver conosco, que é a igreja, esse ministério e tal. Essa eu acho que é a grande pergunta de muitas pessoas e talvez seja até ambicioso demais queremos responder, mas assim, será que o que está acontecendo agora, né, na tua visão, será que o que está rolando agora está sendo peneirado uma igreja e nós vamos sair do outro lado com uma igreja mais relevante? Ou você acha que não? Você acha que esse processo agora pode gerar para a gente? Porque sabe o que acontece? Eu já vi gente dizendo assim, cara, vou me acostumar a assistir culto de pantufa e de pijama em casa, tá ligado? Então, Uhum. a minha pergunta é, você acha que nós vamos sair daqui mais relevante? Talvez menos púlpito, mais rua?
talvez menos púlpito, mais gente. O que você está imaginando para pós-pandemia? Cara, o pessoal tá brincando, né, que é o AC e o DC, né? Antes corona, depois corona, né? E assim, eu costumo dizer que eu sou um pouco pessimista, né? Escutei que, né, o pastor Ed René falando esses dias num podcast não, numa live que ele participou com o Marcos Botelho, fica até a dica aí para assistir, tá lá no YouTube, bem bacana. Assisti. E ele falou, né, o Marcos Botelho conversando com ele exatamente sobre isso, falou assim, cara, eu sou bem pessimista com a humanidade. Aí eu compartilho com ele desse sentimento. Eu acho que a humanidade em si, a humanidade, primeiro falando da humanidade, a humanidade não vai aprender. A humanidade vai continuar caminhando uma humanidade egocêntrica, prepotente, opressora. Né? Agora, falando da nossa realidade, da realidade que igreja, eu deixo de ser um pouco pessimista e um pouco mais animado em relação à igreja. Né? Porque eu tenho percebido que a igreja, quando eu falo igreja, eu falo das pessoas que compõem a igreja, o corpo vivo de Cristo. A igreja tem compreendido que esse tempo, né, que a gente está vivendo aí, a quarentena, o isolamento social, o distanciamento, enfim, esse tempo tem nos ensinado sobre o amor, né? Sim. Sobre o amor que Cristo nos ensinou a viver, sobre o cuidado com as pessoas, sobre nos ressignificarmos, sobre resiliência, essa palavra é né? boa. Sobre resiliência, sobre sermos novas pessoas, né? Então, eu acho que primeiro tem que começar de uma autorreflexão. Né? Sim. Eu refleti como eu estava vivendo, como era a minha vida, como era a minha relação com as pessoas, com a igreja, com o próximo, e aí trazer isso para o ambiente eclesiástico, para a igreja, né? Porque uma vez me perguntaram, isso foi uma pergunta do presbitério, né? Perguntaram no meu exame do presbitério, né? Que está na moda aí, a revitalização de igrejas, né? Aí perguntaram para mim, para você, o que é revitalizar uma igreja? O que é revitalização de igreja? Eu falei assim, para mim, para que a gente consiga uma revitalização de igrejas, para que a gente consiga revitalizar uma igreja, ser uma nova igreja, tem que começar primeiro em nós, né? Em cada pessoa, cada um tem que se revitalizar, cada um tem que se reinventar a todo instante. E esse tempo tem nos ensinado isso, né? De nos reinventarmos, como eu disse, nos ressignificarmos, olharmos para a nossa vida, para trazermos isso para a igreja, né? Eu tenho ouvido alguns pastores nessas lives, alguns pastores, né, alguns blogs, alguns textos, que o mundo, né, em si não vai ser o mesmo, né? E se o mundo não vai ser o mesmo, a igreja faz parte do mundo, não está alienada, né? Fora do mundo, a igreja vai ser diferente, tem que ser diferente, né? Ontem à noite eu pregava para a igreja, né, uma nova série, Desafios em Tempos de Quarentena, e nós temos vivido aí um desafio de estar longe do templo, né, de estar longe da igreja, né? E aí como que a gente vence esse desafio? Sendo igreja onde a gente está, né? E esse tempo, ele tem nos ensinado isso, que a igreja não é nas quatro paredes, que a igreja vai além do templo, que a gente precisa ser igreja no templo e fora do templo, igreja em casa, igreja na vida, né? E a minha vida tem que ser a igreja, tem que mostrar Jesus, né? Então, eu acho que esse tempo, por mais pessimista que dentro de mim eu ainda esteja, eu acho que esse tempo vai nos ensinar, depois dessa pandemia, a sermos uma igreja diferente, a nos reinventarmos, a olharmos mais para fora, a nos preocuparmos mais com o outro, né? A nos preocuparmos mais com a vida, né? Com o humano, né? Em sermos uma igreja relevante, né? Não só na questão de ajudar, mas na questão de ser uma igreja relevante no sentido de levar paz, de levar alegria, de levar amor para as pessoas, né? E isso a gente não consegue dentro do templo, né? Ontem eu falava para a igreja, falava assim, o templo é o lugar onde a gente se abastece, onde a gente se fortalece um ao outro para ser igreja lá fora, né? Para ser igreja na realidade, na vida, né? E muitas pessoas têm vivido o ser igreja sem perceber, né? Toda essa mobilização que as pessoas estão fazendo umas com as outras, é ser igreja, né? É o que a igreja de Cristo deveria fazer, né? Então, por mais pessimista que eu esteja, eu acredito que a gente vai viver um tempo diferente, a igreja vai
vai se reinventar na maneira de ser igreja, né? Não na Aham. maneira de culto, né? Não abandonar o culto, né? Onde eu dizia para a igreja também que nós vamos ter que continuar vindo ao templo, né? Eu sei Claro. que muita gente deve estar pensando, que nem você falou, agora eu vou ficar em casa, vou assistir o culto de casa, né? É bem mais tranquilo, posso ficar à vontade e assistir o culto, deposito meu dízimo, não preciso ir na igreja. Então Aham. então vai ser desigrejado, né? Sim, sim. Vai ser, né? Não vai ser mais cristão, vai ser desengrejado, porque aquilo É, para o princípio. eu acho que essa estrutura não acaba, né, cara? Mas assim, eu acho Não, que o comportamento dela tende a mudar, né? sim, exatamente. Tende a mudar para gerar aí uma nova um novo formato, na verdade, um novo jeito de se comportar em relação a isso. Nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, um horizonte novo aberto, né? Onde ele traz para a gente novos desafios e onde a gente tem, sem dúvida nenhuma, aí um posicionamento que vai ter que ser modificado, que já não pode ser tão quadrado ao ponto de Exatamente. nós aqui e eles lá, entendeu? É, Você tá vendo aí, a gente está vendo claramente aí cantor sertanejo fazendo live, fazendo uhum, levantando fundos para ajuda e tudo mais. Claro que existe um cunho de assistencialismo atrás disso, né? uhum, Mas esse papel, e muitas vezes, é da igreja, né? Então as pessoas uhum, estão sedentas. E aí sim, elas precisam de uma certa um certo posicionamento aí, um uhum, novo comportamento, porque senão vai ficar muito desequilibrado, eu acho. Né? Mas na verdade exatamente, essa opinião é uma opinião de quem gosta de rua, né? Eu olho assim, eu é, acho que o evangelho na rua ele é massa, né? uhum, Ele traz para a gente outros desafios que não são vistos no dia a dia, né? Vocês aí exatamente. têm feito alguma coisa assim? Têm feito alguma ação especial ou não? A gente fez semana passada, porque como nós não estamos tendo os encontros, né, dominicais, o Aham, pessoal não está tendo a oportunidade de trazer os alimentos que nem costumeiramente traz, né? E aí a sim, gente fez o drive-thru solidário, né? A gente colocou uma barraca no entendi. portão da igreja, na calçada, e o pessoal veio trazendo alimento de carro, né? Parava o carro, a gente tirava o alimento, a pessoa seguia a viagem, né? E a gente conseguiu, graças a Deus, uma boa quantidade de alimentos para montar cestas básicas para atender não só as famílias que a igreja regularmente atende mensalmente, né? Aham, Mas para atender outras famílias que a gente sabe que, infelizmente, algumas famílias têm passado por dificuldade, né? Pessoas sim. têm perdido o emprego, pessoas têm tido seus salários reduzidos, né, praticamente pela metade. Outra ação que a gente fez também através do Ministério de Missões, as meninas, né, as mulheres do Ministério de Missões, aquelas que Aham, têm material em casa, né? A gente tem confeccionado máscaras, né, e doado essas máscaras para os idosos, para o grupo de risco. Nas cestas básicas também a gente tem colocado um kit de máscara, né? Então, são algumas ações que pontuais. parecem pontuais, parecem até pequenas, né, aos nossos olhos, mas que fazem a diferença na vida daqueles que são ajudados. Né? Então, Entendi. É importante isso, né, cara? Porque a igreja ela acaba se comportando, como a gente já falou, diferente, e a gente atende os nossos, né? Porque quando a gente falou de vídeo ali, quero uhum, gravar um vídeo, a gente não quer gravar um vídeo para ser um youtuber da vida, né? uhum, Na verdade, a gente quer atingir primeiro o nosso público mais próximo, a nossa igreja exato. local ali, coisa e tal. Uhum, E aí também as ações locais, elas são mais direcionadas a isso, porque né? E elas são para a atender gente os tem, nossos. eu tenho feito também, ajudado, né, com os jovens, alguns meninos se dispuseram a ajudar também. A gente Uhum. tem ido fazer, eu fiz algumas compras, né, para o pessoal do grupo de risco, que para não sair de casa, né, hoje está mais flexível, né, o pessoal está começando, já faz aí 30 e já se completaram 30 dias, né, nesse isolamento, nessa Para vocês, quarentena. para a gente já passou um pouquinho mais aqui.
A gente saiu um pouquinho antes, né? Mas é isso aí. Uhum. Já tá nessa época já de um mês no mínimo, né? E a galera já tá começando a ficar naquele jeito que, tipo, não, dá pra ir ali rapidinho, voltar e vai sem máscara. O pessoal tá relaxando um pouco, né? É o perigo, Mas né, até cara? então, Vocês têm algum caso perto de vocês aí que teve o Covid, não? olha, teve uma menina da igreja que ela é enfermeira, né? Ela trabalha na rede de saúde, mas como ela é bem jovem, ela é assintomática, né? E aí ela teve os sintomas, ficou em isolamento em casa, mas graças a Deus hoje já tá tudo bem, né? Cara, Na nossa comunidade foi o único caso assim que chegou ao meu conhecimento. Mas mais perto. teve igrejas irmãs aqui que a gente soube de óbitos, né? Então, assim, infelizmente, a doença... E ela é uma coisa que a gente não pode brincar, né? Diferente do que alguns acham aí, né? Ela é real, né? Sim, porque a gente tem ela na porta, né? E a gente acha que ela não está atingindo a gente, mas na verdade ela é invisível, né? E aí ela tá aí do lado e a gente não percebe. E por isso muitas vezes as pessoas não dão atenção, né? A gente aqui também teve caso de por exemplo, em Santa Catarina, que eu tive um reporte, uma notícia, que abriram um shopping. Cara, os caras estavam indo super bem na quarentena, começaram a abrir o shopping de novo, já teve gente que foi infectada. Eu vi lá que Santa Catarina foi o primeiro estado, né, a flexibilizar assim, uma liberação, né, do comércio, das igrejas. Eu estava conversando com o Drogo, lembra do Drogo? Sim, lembro. O Drogo estudou comigo e ele está lá em Florianópolis, né, com o Fabrício, lá na EPI do Estreito. E aí eu conversei com ele, cara, como que vocês vão fazer aí e tal? A Santa Catarina já liberou, tal. Ele falou assim, cara, a gente não vai voltar. Porque a realidade da nossa igreja é diferente e tal, porque... E aí aconteceu o que a gente conversou, né? Tipo, houve essa flexibilização e aí começou a dar esse boom de novos casos, a galera provavelmente vai recuar, né? É que eu tava conversando hoje com uma pessoa da igreja. Eu falei assim, cara, é um tiro no escuro que o governo vai dar, que as prefeituras vão dar. Porque para os especialistas, o pico, né, do contágio é agora em maio, justamente em maio. Então, os caras estão dando um tiro no escuro. Ó, vamos liberar aos poucos, se acaso for indo bem, vamos indo embora. Se começar a aparecer... Se não morrer muita gente... se começar a aparecer casos, a gente retroage e volta, né? Aqui na nossa igreja, o nosso conselho, a gente já decidiu. A gente fez uma reunião online na última semana. A gente já decidiu que, independente da decisão da prefeitura, do governo, a partir do dia 10, nós não vamos voltar, cara. Nós vamos esperar estar 100% a situação para a gente voltar. Porque cada comunidade tem sua realidade, cada comunidade tem o seu contexto social, né, de público. A nossa igreja, por exemplo, 70% da membresia é do grupo de risco, né? Então, aí é o grande problema. Então, assim, e aí, que nem lá em Santa Catarina, eles liberaram as igrejas para 30% da capacidade. E aí tem que ter todo aquele paranauê dos bancos ou cadeiras terem 1 metro de um para o outro, não pode sentar do lado, pessoal do grupo de risco não pode ir, pessoal que não tiver com máscara não pode entrar, quem tiver com gripe, tá em casa, fica em casa. Na nossa igreja aqui, por exemplo, 30% da capacidade seria 25 pessoas. 30 pessoas no máximo. Só o grupo de louvor e o pessoal que vai estar ali na técnica de som, tal, um diácono que estiver ali, já dá aí 15 pessoas. Aí você vai deixar só mais 15 entrar. Então, assim, acho que vale a esperar mais um pouco, tá 100%, né? Porque vale mais você ser muito precavido do que, né, acontecer de... Pecar pelo excesso do que pela omissão, né? Exatamente. É melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Ô, Rafa, me fala uma coisa. Sua esposa trabalha com o quê, cara? Ela é enfermeira. Ela trabalha. Enfermeira. E tá trabalhando. Ela é enfermeira. Alguém tem que trabalhar nessa casa, né? Mas ela tá na frente, ela tá em frente Não, ela trabalha aqui, cara. Deus foi muito bom. Ela trabalha aqui do lado de casa, virando a esquina. Ela trabalha numa clínica que
de estomoterapia, é uma clínica que faz atendimento em tratamento de feridas, né, úlceras, né? Então ela é enfermeira responsável da clínica e ela trabalha nesse atendimento. Ela não parou porque existem alguns idosos que vêm, né, porque tem algumas feridas abertas, aquelas feridas de cirurgias, precisam trocar curativo regularmente, fazer tratamento, né, intensivo, faz tratamento com ozonioterapia ali, então... Entendi. Mas graças a Deus ela tá bem, tem trabalhado ali tranquilo, é um ambiente tranquilo ali. Isso é bom, né? Porque, na verdade, assim, hoje falou que é da área de saúde, a gente fica com medo, né? E ela tá que nem aqueles soldado reservista que não quer ir pra guerra. Sim. Porque saiu aquela conversa, né? Que tipo, se o sapato apertar, eles vão convocar todos os enfermeiros para ir para a linha de frente, né? Tá até formando gente, tá até formando gente mais rápido para poder mandar para eu falei para ela que a carteirinha dela não é mais do Corém, né? É reservista. Ô, Rafa, deixa eu falar para você. A gente vai caminhando para o final e eu quero te fazer mais uma pergunta para você, né? Eu coloquei aqui sobre a igreja elitizada, né? Você não acha que a gente está muito longe do cheiro de rua e a gente está mais cheirando terno e gravata? Responda se você quiser. Cara, a gente tem toda uma estrutura por trás, mas assim, e que a gente respeita, que a gente entende que é necessário e tudo mais, mas não está muito cheirando terno e gravata e pouco cheiro de gente? Cara, assim, é bastante complicado, né? Porque a gente olha para as nossas igrejas, né? Falando no contexto de IPI, né? Sei. Eu não sei se aí acontece, né? Mas eu sempre cresci nas 3 IPIs que eu vivi na minha vida, as 3 IPIs que eu frequentei, as 2 como membro, né? E tal. Cara, eu sempre escutei, né? Que essa igreja é a igreja de rico. Né? E acho que 60%, 70% das nossas IPIs devem ser taxadas disso, infelizmente. Né? E igreja de burguês. Eu acho que a gente... Eu não diria que a gente se elitizou, eu diria que a gente se acomodou. Sim. Talvez, né? A gente se acomodou a ser do nosso jeito, em receber e ficar na nossa redoma de vidro e não se envolver com aquilo que Jesus nos manda se envolver, que é com o povo, com gente, com o menos favorecido, com o pobre, com aquele que está longe da igreja, né? Uma vez eu escutei o pastor Paulo Capelletti, o Macarrão, esse você conhece, né? Grande da Missão Sal. Da Missão Sal, e ele falou que, uma vez eu escutei ele falando, num vídeo no YouTube, numa conferência que ele participou, que eu assisti, ele falando que quem se converte a Cristo, a pessoa que se converteu a Cristo, necessariamente ela se converte no outro. Isso. É relacional. Ela se converte no outro, né? E quando nós falamos individualmente, nós falamos no coletivo, no ser igreja. Claro. Então, a igreja de Cristo, necessariamente, ela tem que ser a igreja do outro. Né? Sim. A igreja que pensa no outro, a igreja que vai ao encontro do outro, a igreja que vai ao encontro das pessoas, né? A igreja que pratica a solidariedade, a generosidade, a igreja que se preocupa com a vida, né? Vida na vida, eu costumo dizer, né? A igreja que é a igreja no templo, né? Dentro da sua elitização, mas é uma igreja que também sabe conversar com aquilo fora dessa elitização, né? A igreja que consegue conversar com a humildade, com a solidariedade em prol do outro, que deixa de ser, né, que deixa de ser uma igreja que se preocupa consigo mesmo, em enriquecer-se, não só na questão financeira, mas enriquecer-se no ser, mas em ter, né? Sim. Ou ao contrário, não em ter, né? Mas em ser, né? Depende do ponto de vista, mas eu acho que a igreja ela precisa aprender muito, e como a gente estava conversando, né? Esse tempo talvez nos ensine, né? A ser menos elitizados e a sermos mais pessoais, né? Sermos com certeza. mais... É cheirar um pouco
mais gente, né? É. Eu acho que isso faz parte de um processo de aprendizado que está rolando de alguma forma, né? Você falou aí do cheiro de gravata, né? De terno e gravata. Uma das coisas que me chamou a atenção e que, tipo, a igreja aqui de São Caetano é uma igreja histórica, tem 60 anos, uma igreja tradicional, né? E tudo mais. E quando eu cheguei aqui, o pastor que me antecedeu, que eu fui seminarista com ele e licenciado com ele, dificilmente ele pregava de terno e gravata. A gente pregava assim, que nem eu tô, de polo, ou às vezes de camisa, né? Uma camisa, ou um paletó por cima, em domingo de ceia e tal. E graças a Deus a igreja tem enxergado isso, né? A igreja tem enxergado que o poder, né? Vamos dizer assim, o poder do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, ele não está na maneira com que eu me visto, mas na maneira com que eu sou, né? Na minha vida no outro, na minha vida cotidiana, né? Na minha vida no dia a dia, né? Porque a gente tem aquela tendência de através das nossas vestimentas litúrgicas tradicionais, etc., nos distanciarmos da vida do outro, né? Eu não sei se você teve aula. Eu não sei se você lembra dele, teve aula com ele, o Galasso, Eduardo Galasso. Eu conheço ele, mas eu não tive aula com ele, não. Pastor inteligentíssimo, né? Conhece a história da Reforma, né? E ele foi meu orientador no TCC, né? E ele me falou uma coisa muito interessante no meu exame de ordenação. Eu estava lá todo bonitão, de terno e gravata, né? Cabelinho na régua, bigodinho fininho, tava no estilo, né? No estilo que a tradição manda, né? E aí ele se levantou e falou assim: meu Deus, se ele fizer uma pergunta da Reforma de Calvino e eu não lembrar, eu tô na rua, né? Sim. Só que ele falou assim: eu não quero fazer uma pergunta, eu quero só dar uma orientação pro Rafael que está se ordenando. Ele falou desse jeito, Gil. Ele falou assim: você tá aí bonitão, né? Aí de terno e gravata, né? Tá bonito, tá aí elegante, mas no dia a dia na igreja, né? Você não pode ser assim, porque você tem que ser acessível às pessoas. Pois é. Né? Aí eu falei assim: caramba, ele falando isso, será que, né? O que está acontecendo, né? Pois é, mas aí que tá a coisa, que isso é uma coisa que para mim, de verdade, assim, eu sempre brigo e luto com isso, porque eu prego de terno algumas vezes, mas eu não gosto. Primeiro que assim, eu nunca gostei, nunca foi a minha vestimenta predileta. Eu fico parecendo o pinguim do Batman no primeiro filme. Cara, imagina eu careca desse jeito aqui, aí, poxa, aí é sacanagem. Mas assim, eu sempre respeito e entendo a necessidade em alguns casos, tá? Por exemplo, alguns momentos litúrgicos mais pesados, tal, algum encontro do presbitério, cara, não tem problema nenhum, né? Quando eu fui fazer minha ordenação... Aniversário da igreja, né? Culto de ceia, batismo. Isso, né? Mas assim, por exemplo, eu acho e acredito que não conecta, tá ligado? Não conecta. É a gente acreditar, apesar que as pessoas estão tão viciadas em estrutura de igreja que elas olham para alguém de terno e, pô, massa pra caramba, tá valendo. Só que se sou eu no banco, eu olho e falo assim, cara, esse cara não vive a mesma realidade que eu, entendeu? Então, eu penso, na verdade, isso é um exercício meu de tentar colocar, claro que com toda reverência e tudo mais, mas tentar implicar um novo ritmo que não seja a minha vestimenta que vai separar ou que vai unir eu com o povo, entendeu? Aquele é o grande pastor. Cara, não, né? Prefiro muito mais uma camiseta. Aqui a gente tem todo segundo domingo do mês, os jovens dirigem o culto. Liturgia, louvor, né? E aí, nesse dia, eu prego de camiseta. Sim. Né? Os jovens até fez uma camiseta deles e tal, e eu tenho procurado, né? E assim, é aquilo que você falou, quando é uma ação solene, né? Tudo bem, a gente entende que a gente tem que estar bem apresentável, né? Principalmente quem está ali no púlpito e tal, né? Mas eu acho que a gente precisa estar mais acessível no povo, né? A gente acha que como pastor, né, principalmente, né, nós enquanto pastores, né, a gente
traz para a nossa vida um certo misticismo de poder que não cabe a nós, né? Uma Por cultura exemplo, gospel, eu não uma gosto, cultura gospel. que nem, por exemplo, eu não gosto de ser chamado de reverendo. Aham, E eu não acho que essa nomenclatura cabe a nós. entendi. Pastor já tá bom e às vezes até demais. Eu sou o Rafael, eu sou humano, pecador como qualquer um, cara. Sim. Reverendo, eu não sou digno de reverência de ninguém. Quem é digno de reverência é o Senhor Jesus. Aham, Ele é o reverendo, ele é o pastor dos pastores. sim. Né? Então, e uma vez eu escutei o Macarrão falando também no acampamento pra gente, eu era adolescente, e ele foi falar sobre missões no acampamento, e ele falou assim, cara, uma vez eu tava na favela e o pessoal lá da igreja tal, de terno e gravata, Bíblia, maletinha, sapatinho brilhando, querendo pregar o evangelho para as pessoas na favela, no meio da comunidade. Pode Entendi. dar certo? Pode, porque Deus é Deus, ele fala com quem ele quiser, o Espírito Santo age da forma que ele quer. Mas eu acho que a gente precisa ter mais acessível, sabe? Você vai na favela, cara, vai à vontade. Você vai falar a linguagem do povo, sabe? A gente tem um medo, enquanto igreja, de abraçar a cultura, né? A gente quer fazer a nossa... mas talvez a gente esteja elitizado mesmo, né? A gente quer fazer a nossa própria cultura e quer que o outro se insira na nossa cultura. E não a gente se inserir na cultura do outro e levar o evangelho para o outro. Entendi. Né? O meu TCC foi, né, os desafios da igreja na sociedade, né, secular. Né? Que massa. Os desafios, uma análise bíblica teológica da igreja, do papel da igreja na sociedade. Né? Pertinho do meu, sabia? Nossa, que legal. O meu foi a inserção do teólogo na sociedade e suas implicações. E aí eu falei dessa questão da necessidade da igreja se inserir na cultura, né? E aí eu lembro do Carlos René Padilla, né? Da missão. E ele fala assim, cara, nessa questão entre evangelho e cultura, o evangelho vai continuar sendo evangelho. Né? Ele não muda, ele é imutável. O evangelho é o evangelho, né? Mas a gente precisa fazer com que o evangelho se insira naquela cultura. Né? O evangelho ele não vai se enculturar, né? Ele não vai ser transformado pela cultura, ao contrário, o evangelho vai transformar a cultura, na cultura sendo ela mesma, não transformar ela no sentido de ser uma nova, mas transformá-la na sensibilidade do amor, da graça que o evangelho traz. Que papo bom, hein, cara? Ficar com você eu vou só aprender pelo jeito, hein, mano? Que isso? Como diria um amigo meu, quem sou o Joey? Quem são o Joy? Ô, Rafa, mas que bom ter conversado contigo, cara. Fico feliz pelo teu posicionamento. Tem muito a ver comigo também. Eu acredito que a gente está caminhando aí numa mesma vertente, numa mesma linha. Fico feliz por São Caetano ter você, porque eles estão bem servidos. Você sabe que eu nasci aí em Santo André, tá ligado? Você tá quebrada, então. Eu sou quase zona leste de São Paulo. Na verdade, a minha rua fazia divisa com Sapopemba. Aí fala isso aí perto do pessoal. Aí o pessoal sai até correndo perto de mim. Nossa. Legal, cara. Massa, bom. Cara. Meu irmão, bom bater um papo contigo. Claro, fico feliz, tá? E depois eu vou publicar esse conteúdo nosso. Vai ficar disponível lá para a gente poder consultar. Você pode mandar para teus amigos. Cara, foi uma honra para mim poder te ouvir, poder conversar com você. E eu queria tuas considerações finais aí, deixar um salve pra galera, um versículo, um brinde, qualquer coisa que você queira dizer. Fique bem à vontade. Fazer um sorteio gospel, né? Claro. Sortear. Vamos sortear uma máscara ungida. Que agora eu tenho uma máscara aqui, ó. Uma máscara de caveira minha, cara. Porque acho que nós somos caveira. A minha máscara eu tive que mandar fazer, né? Porque para servir nesse rostinho de bolacha, né? Esse é um problema de pastores. Engordam muito, hein, cara? Ainda mais na hora que ri, ela estica. Então tinha que ser um pano flexível. Então deixa o teu abraço aí. Se você quiser falar alguma coisa do Fábio, quiser entregar alguma coisa do passado dele, agora é a hora. Ele é presbítero meu, cara. Aí se você entregar, depois eu uso contra ele no conselho. Não é Fábio, é Dr. Fábio. Dr. Fábio, aí sim.
Cabelinho dele é tudo no bob, tá ligado? Cabelinho de miojo, Cara, né? cabelinho de miojo. Fala lá, irmão. Fala, cara, família amada, família abençoada. Manda um abraço para eles na hora que você encontrá-los, conversar com eles. Com certeza. Manda um abraço para a galera aí, que eles são uma família que fica no coração, uma família amada, né? A gente ama muito eles. Sem dúvida. Cara, é um prazeraço falar com você. Obrigado aí pela oportunidade. Acho que a gente tem crescido enquanto pessoas, né? E continuemos assim, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas, com alguns amigos, né? Estudaram comigo. A gente tem uma geração nova aí de pastores na IPI que acredito que a gente vai viver um novo tempo na IPI, né? Amém. Apesar cara. De outras questões, mas enfim, aí pode ser em outro bate-papo. Claro. Mas claro. eu acho que a gente tem tudo para viver um novo tempo na nossa igreja, né? E eu acho que de tudo que a gente está vivendo, né? Esses dias eu compartilhei um post, né, que eu fiz, eu falei assim que a gente tem enfrentado vários desafios, né? Como igreja, a igreja Sim. tem passado por vários desafios e nós, como pessoas, sendo a igreja, nós também temos passado por vários desafios, né? Sim. Esse tempo tem sido um desafio para nós tremendo, temos sido desafiados a todo tempo, né? Mas um versículo que um versículo que eu carrego comigo, um versículo que eu tenho comigo desde quando foi o meu chamado, é Josué 1:9, né? Mas, independente das circunstâncias, né? Independente das circunstâncias, você sendo pastor ou não, você sendo, enfim, nós como pessoas, né? O Senhor Sim. Jesus nos chamou, né? O chamado, apesar de nós sermos termos estudado e sermos eleitos para estar numa igreja como pastor, todos nós, cada cristão foi chamado. E nesse momento de desafio, nesse momento de ressignificar a igreja, todos nós estamos sendo chamados por Jesus, né? Então que nós sejamos fortes, né? Corajosos e não tenhamos medo de prosseguir, porque Ele está com a gente, né, cara? Ele nos sustenta, né? Então vamos seguir com fé e sustentados pela graça. Né? Amém, amém. Viu, cara, eu falava com a Ana Isaura, né? A maninha? A maninha. E aí ela falou assim, fala com o Rafa, porque o Rafa eu falei que eu tenho o contato do Rafa, vou chamar ele. E aí eu chamei você primeiro e chamei os outros também, os outros que ela indicou, tá? Mas, cara, se veio indicação dela é porque você tá no caminho certo, tá? Fico feliz, cara. A Ana vou falar. É um exemplo, né? A Ana é um exemplo de amor, né? A Ana é um exemplo de Jesus, né? Na vida das pessoas. Onde ela passa, ela exala o bom perfume, né? A graça tá ali, evidenciada na vida da Aninha, né, cara? A Ana é um amor. É verdade. Com certeza, cara, aquela família é muito especial, Sim, né? Geralmente. Muito, viu? Muito, esse versículo que você falou de Josué, eu preguei, acho que há 2 semanas atrás, falei sobre ele, né? O interessante é que ele começa ali logo após a morte de Moisés, né? Então tem uma crise instaurada ali, pô, morreu o grande líder, e agora o que a gente faz, né? E aí vem o versículo, né? Não te mandei eu, né? Ser forte e corajoso, assim como eu fiz lá atrás, eu vou fazer com você agora. Então, cara, assim como foi feito lá atrás com a gente, Deus vai chamar a gente para esse ministério, para esse tempo, poderosamente. E com certeza a gente vai ser diferença, cara, nesse tempo. Eu te desejo muitas felicidades, Rafa. Muito obrigado mesmo por ter aceitado. Nossa. Dá um grande abraço na sua esposa. Dá um grande abraço na sua esposa. Dá um grande beijo na sua igreja. Diga, na igreja de Jesus que você trabalha. E fale para a igreja que, sem dúvida nenhuma, tem um paulista aqui que ora por eles, tá? Porque você tá aí. Amém. E eu vou orar sempre onde você estiver, tá bom, cara? Amo você de coração, meu grande irmão. Amém. Também. A recíproca é verdadeira, né? Deus continue te abençoando. Apesar de eu acho que depois daquele período do 1PBR, a gente se encontrou uma vez lá no escritório, não foi? Que você foi lá no escritório. Fui lá pagar umas contas que eu devia lá. Mas assim, a gente pode ficar anos sem se encontrar, né? Mas o que nos une é maior do que aquilo que nos separa, né? Sem dúvida nenhuma, né? Então, que o Espírito Santo continue direcionando você, capacitando você, e Amém. você continue abençoando e sendo luz aí onde você está, e
Amém. Vamos seguir com fé. Valeu, irmão. Precisar de alguma coisa, sabe? Pode contar comigo, tá bom? É nóis, igualmente. Aquele beijo, cara. Valeu mesmo. Muito obrigado, cara. Ó, chegou aqui. Fica na paz, viu, cara? Abraço, escandalei. Escandalei. Tchau. Tchau.